A minha opinião sobre esta situação dessa moça aí chamada Isabel Veloso. Por que que eu quero falar sobre este assunto? Já que o nosso canal não trata muito disso. Mas por que que eu decidi falar sobre esse assunto? Porque eu assisti vários vídeos dela e eu me emocionei quando eu vi. E aí eu fico me perguntando, tá, então a gente via, vocês estão vendo aí o rapaz entrevistando e chorando, né? A gente via e tal, parecia lição de vida, a gente fala, nossa, ela tá terminal. Não que eu queira que seja isso, entendeu? Não é isso. Eu quero, mas é cura. A gente quer cura. Mas será que justifica esse sentimento que a gente tem de querer as pessoas estarem bem e tal, e aí estar susceptível? Porque o que que eu já peguei da história dessa moça? Ela era câncer terminal. Tinha 6 meses de vida, mas que podia ser 4 ou menos. Me chamava a atenção de que ela estava com o cabelo todo bonito, ela estava com um semblante bonito, ela não estava aquela pessoa magra, acabada. Não sei se é assim que funciona com pessoas que estão, né, nesse estágio. Eu já vi pessoas em estágio terminal e não era assim. E aí eu fico pensando, sabe, o porquê das pessoas, na possibilidade, eu não sei se é, por que que às vezes pode ser que as pessoas tiram proveito de situações que comovem para tirar algum proveito. Não sei se é isto, mas o que está dando a entender é. E aí eu fico perguntando a mim e às pessoas, né? As pessoas que estão nesta situação. Peraí, se eu tirar uma tela que está aqui do lado, está me tirando a atenção. E aí, o que que acontece? É, O que a gente pode pensar sobre isso? Então, quer dizer, a moça era câncer terminal, tinha 6 meses de vida no máximo, queria casar, estava grávida, né? Queria ter o filho, não sei o quê. Tá, beleza. E aí fazia campanhas de produtos sem problema. Né? Podia ser pelo futuro do filho, ou pela família, ou seja lá o que for, ou porque tinha ganhado visibilidade. Tá, aí é, de repente, não mais que de repente, porque ela divulgou um produto, né? E esse produto era um golpe. E aí as pessoas começaram a comprar esse produto porque confiavam nela. E aí a empresa que vendia esse produto passou a não entregar e não respondia às pessoas e não sei o que e tal. Porque o que, que acontece normalmente? Como que se descobre uma fraude, um problema? Eu não estou dizendo que a menina é fraude, eu estou dizendo como que se descobre uma fraude. Através de outra coisa totalmente diferente. Então, o que aconteceu? Essa empresa começou a não entregar e ela falando que era muito bom o produto, que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, e era um golpe. Aí, de repente, começaram a investigar. Ao investigar, descobriu que o pai dela era representante de uma empresa do qual ela fazia propaganda, que é o cannabis lá, para a pessoa que tem câncer e que se trata com ele. Aí, de repente, porque o que acontece? Se a gente buscar na internet, está cheio de conteúdo dizendo ela estava no Instagram dela como câncer terminal, paciente em câncer terminal. E aí, de repente, quando explodiu isso tudo e que se levantou tudo, ela mudou para em tratamento. Né? É, o termo não é esse, em tratamento, me parece que ela colocou lá é, paliativo, né? Alguma coisa, tratamento, em tratamento, né? Ou seja, a pessoa vai convivendo com aquilo. E aí depois vem o Drauzio Varela num outro vídeo e fala que o câncer tipo dela é um dos mais curáveis. E aí, como é que é essa história? Aí eu me pergunto, oncotô, proncovô. O que que eu tenho que ver com isso? Nada.
a não ser o fato da polêmica em si e eu ter me comovido com a moça quando eu vi. Qualquer pessoa se comove com alguém que fala que está, né, numa situação muito difícil, independente de ser câncer, seja lá o que for. Qualquer pessoa se comove. E aí eu pego e eu falo assim, ué, mas como é que é isso? E é que começam a aparecer as coisas. Porque não sei se vocês observaram, quando tem alguma coisa meio errada, primeiro aparece a ponta do iceberg, né? Aí de repente você vai vendo que tem lá uma baita de uma pedra de baixo. Então, a minha pequena participação nessa história aí, dentro do que eu vi, e para as pessoas que são inscritas no meu canal, que são pessoas simples, que a maioria nem debate esse tipo de assunto, mas que eu gosto de instigar as pessoas a pensarem sobre determinados assuntos. Já fazem 6 anos que eu faço lives. 6 anos. Vocês estão assistindo aí agora, mas tem 6 anos que eu faço live de conscientização, sabe? Então, é, e eu sempre lidava com uma população muito pequena, né? É, eu acho que foi válido tudo que eu fiz e a maneira com que eu lido, porque eu me mantenho por 6 anos fazendo live e tendo público. Então agora, mudando para esse canal agora, que é um canal maior, né? Que esse canal ele cresceu, né? E aí eu falo assim, olha, eu não vou mudar o meu jeito de fazer as coisas, nem de abordar, né? Nem a simplicidade do ambiente, de roupa e tudo, né? A estrutura, não vou mudar. Mas eu preciso, né, conversar com esse meu público que às vezes nem se atenta a esses detalhes, né, de como as pessoas estão susceptíveis na internet. Tem campanhas de Pix para ajudar pessoas, né? E aí eu fico pensando, será que é porque é uma ferramenta nova? E aí as pessoas que caíram a fichinha naquela hora, falam, opa, eu tenho como ganhar muito dinheiro com isso, ou eu tenho como faturar com isso e tal. E aí a gente que está aqui do outro lado, né? E que está ali na maior da boa-fé, e fala assim, nossa, coitada, meu Deus, olha só que exemplo. E é um certo exemplo se partir daquele princípio das coisas que ela falava. Então, as coisas que ela falava tinham um certo sentido humanitário, sim, mas não precisava fazer essa situação, né? Aí vem a médica, aí ela apresenta laudos da médica. A médica não é oncologista, é clínico geral. E aí? Né? Então, para a gente respaldar alguma coisa, a gente precisa ter números, fatos. Né? Sem isto, deixa as pessoas susceptíveis. Né? E aí eu me pergunto, até onde isso vai? Até onde nós, né, internautas, né, vamos ficar susceptíveis a isto? Né? Até quando? Né? Então, deixa eu ver aqui comentário aqui, deixa eu ver se tem algum comentário. Tá, 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 tá. Tá. Não, os comentários não estão ligados a isso aqui não. Né? Aqui a Rosicler, né, falando que acha uma maldade brincar com a doença, né? Concordo, Rosicler, sabe? Concordo. A gente não sabe exatamente o que que é, mas diante do fato de que explodiu essa situação, né? E a moça começa a bloquear, apagar comentários, porque esses comentários são inconvenientes, e isso é uma prática muito interessante de quem deve alguma coisa. Então, eu não apago nenhum comentário, a pessoa pode me xingar que eu não vou pagar. Existe um detalhe numa live de YouTube, que é o caso que nós estamos aqui no YouTube, é que termina a live e o YouTube apaga todos os comentários que tiveram durante a live. Isso é uma coisa. Mas assim, a pessoa comentou ali nos meus vídeos, vai ficar. A pessoa pode me xingar que eu ainda vou lá e curto e mando um coraçãozinho para a pessoa. Entendeu? Porque é o direito da pessoa se manifestar, de se expressar. Né? A gente está vendo no Brasil uma coisa horrível, um início de censura muito grave. Né? Então, quer dizer, hoje, né, não tem nada a ver com o assunto que eu estou falando aqui, mas hoje, no dia de hoje, dia 30, parece que o X, que era o antigo Twitter, vai ser banido do Brasil. Isso é censura gravíssima. Né? Falta de liberdade de expressão.
Então, a gente tem que prestar atenção nos conteúdos que a gente está pegando na internet. E eu, a partir de agora, eu vou ser um defensor disso. Eu resolvi que eu vou fazer isso. Sabe? Eu vou começar a expor situações. Porque não é possível que a gente não tenha como tomar consciência disso. E aí volta ao que eu sempre vinha fazendo: consciência. Consciência política, consciência comportamental, dentro da minha visão simples, para as pessoas simples às quais eu converso. Tá? Nada sofisticado, não sou jornalista, não sou nada, não sou advogado, não sou nada. Não sou nada e nem ninguém. Mas dentro do público que está comigo, né, eu estou me sentindo na obrigação de conversar sobre esses assuntos que são polêmicos e que ninguém gosta de falar, e que quando você fala, a pessoa fala: ah, mas você vai mexer com isso? Sim, vou. Ah, mas eu não gostei do seu tema. Lamento, né? Porque existe uma cultura ainda no Brasil do controle, né? De, não, não fala isso. Como não fala isso? Por que não falar? Se a gente fala com o vizinho, se a gente fala na conversa de casa, no café, no restaurante, por que não pode falar na internet? Não tem ninguém agredindo ninguém, né? Então, essa questão dessa moça, eu aí eu até coloquei ali como tema, né? Era terminal, polêmica e tal. Qual a sua opinião? Eu aqui, sabe o que eu acho? Está ali em cima, eu coloquei. Eu acho que é lamentável. Lamentável. Eu fui uma das pessoas que assisti os vídeos e que me comovi. E aí? E as pessoas que foram vítimas de golpe de compra de produtos, de uma pessoa que estava vendendo produto, né, usando da imagem que ela criou de uma pessoa em câncer terminal. E que depois, do nada, de um dia para o outro, coloca como em tratamento, como, né? Então, e aí? Quantas e quantas pessoas que estavam em câncer terminal, que se comoveram com aquela situação, que se envolveram e tal, né? E hoje, ao verem essa farsa, eles não estão se sentindo machucados, ofendidos? Quantas e quantas pessoas que vão ter um diagnóstico amanhã, né? Ou daqui a um tempo, sei lá, e que vão lembrar dessa história aí, né? E vai sentir na pele e falar assim: olha, enquanto a pessoa está convivendo com isso, outra pessoa brincou com isto. Eu já tive em lugar onde faziam tratamentos de quimioterapia, rádio, e que eu fui acompanhar uma pessoa, e ali a gente conversa com. São assim, dezenas de pessoas fazendo o mesmo tratamento. E todas elas estão fragilizadas e com esperança, né? E aí, é, beleza, se a moça de repente estava terminal e deixou de ser porque teve a cura, graças a Deus, que bom! Mas não é o que está parecendo. O que está parecendo, eu não sei se é de que já sabia que não era, mas vamos tentar tirar proveito disso? Não sei, será que é isso? Se for, é monstruoso, tá? Essa era a minha participação que eu queria dar sobre esse assunto, né? Para as pessoas que assistem o meu canal, né? E que são pessoas simples, pessoas que do dia a dia, né? Nada gente sofisticada, porque eu nem ia saber falar para gente sofisticada, né? Mas essa é a minha participação nessa história, tá? E agradeço a quem vai assistir esse vídeo depois, né? E esta é apenas uma opinião. Eu não estou aqui como o arauto da verdade, nada disso. É uma opinião de uma pessoa que também assistiu e que se comoveu e que de repente se assustou com isto. Não falei nada técnico aqui porque eu não entendo, né? Falei apenas de maneira coloquial, tá bom? Muito obrigado a quem assistiu essa parte.